Gente querida, eu quero propor uma pergunta aqui hoje que tem vindo muito para mim, para nós, para vocês aqui no blog e tudo mais. Vou trazer mais um pouquinho o tema da honestidade radical, mas com uma pergunta, porque esse tema, essa ideia de expressar tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa, independente do que as pessoas podem pensar sobre isso, de como elas podem reagir, cria muitas reações diferentes, que é super interessante para mim observar os comentários que as pessoas fazem quando eu falo sobre isso, quando a gente escreve, enfim, o que for, de que mas será que isso é realmente uma coisa boa? Será que expressar ou falar a minha verdade, o que eu penso sobre as pessoas, não vai ofendê-las ou não vai, na verdade, criar uma distância entre eu e a pessoa? Por que eu não posso ter os meus segredos? Por que eu tenho que falar tudo? Né? E assim vai, e eu acho muito legal esse questionamento, até porque ele faz parte da minha vida. Né? Eu adoro esse tema, eu adoro a ideia, eu gosto de brincar com ela, né, na minha vida, mas também me vêm essas perguntas de vez em quando, e dependendo da situação e com quem é, elas ficam mais fortes ou mais fracas. Às vezes é mais fácil, né, ser realmente honesto, às vezes é menos, e como isso, enfim, é uma jornada, eu tenho certeza para todos nós, porque não é uma coisa normal, né, que a gente cresce fazendo, sendo honesto totalmente com nós mesmos e com os outros. É muito legal poder parar e simplesmente brincar com essa ideia, não levá-la tão a sério, né, de que não, eu tenho que ser assim, ou não, isso não pode ser assim, essa coisa de verdade total na verdade, é uma mentira, porque isso só vai causar problema nos meus relacionamentos, e o que for que você estiver pensando, ou que você já pensou, que talvez você vai começar a pensar depois desse vídeo, dessa nossa conversa. Apesar de ser eu falando só, acredito que é uma conversa assim, a gente está se conversando em outros níveis e a gente está trocando sobre isso. Então vamos lá. Honestidade radical, não precisa só usar esse nome, né? Ser totalmente honesto. E o que isso pode causar no começo, ou sempre, ou em fases diferentes? Realmente causa, primeiro, eu acho que um desconforto, porque a gente, né, não está acostumado com isso. Eu, pelo menos, e acredito que muitos de vocês, a gente aprende quando criança, quando vai crescendo na escola, pela família, que não se fala tudo, né? Você tem que ser educado, você tem que ser não ofender as pessoas, fala que gostou quando não gostou, fala que tá bonito quando acha que tá feio. E no fundo, se a gente for pensar dessa maneira, a gente cresce aprendendo a mentir, mas é uma mentira que aceita, uma mentira educada, é uma mentira que é precisa, necessária. Então, vamos pensando nisso, né? E ok, a gente vai mentindo, acaba fazendo as mentiras interiores também sobre a nossa verdade, sobre os nossos sentimentos, sobre o que você realmente gosta, de quem você gosta de estar, do que você gosta de fazer, de falar, de tudo, né? Pensa em tudo que você fala pouquinho ou muito que não deixa fluir, não está fluindo o que você gostaria de verdade, mesmo que se fosse para as pessoas ficarem com raiva do que você fala, ofendidas, o que for. Só pensa em tudo que não é expressado ou aceito por você mesmo ou você mesma e acaba ficando guardadinho aqui como um segredo, como algo que não pode ser falado, ou algo que não vai ser bom falar e tudo mais. E quando você pensa nessa nuvem, nesse ser dentro de você, nesse compartimento onde tudo é guardado, desde lá da infância até agora, né? São tantas coisas em tantas camadas, e o que isso cria dentro de você. Então, essa é a minha primeira questão para você pensar.
independente de falar ou não falar, independente de expressar tudo ou não, independente de ser honesto radicalmente ou não. Só pensa em tudo isso que você tem guardado, que você não tem expressado, por razões diferentes. Pensa em tudo, né? Se você puder. Tudo não, mas enfim, vai fazendo assim uma viagem aí, fazer uma lista talvez, né, de tudo que você talvez ainda minta hoje por causa da infância. Olha só, não é nem uma situação agora, no presente, mas que você traz com você, e ver o que isso cria dentro de você. Tenta imaginar, fechar os olhos talvez e ver qual é o tamanho disso, o formato, a qualidade disso, né? Ele é duro, é mole, como é que é isso? Essas histórias, mentiras, tá? Você pode chamar como quiser, que você não coloca para fora, né? Então, na verdade, não é nem uma mentira, é uma verdade sua, é uma história que você tem ali, uma situação, uma reação, mas você não coloca para fora. Dessa maneira eu chamo, né? A gente chama na honestidade radical, ou se chama, né, na honestidade radical, que não deixa de ser uma mentira. Mas voltando aqui, uma mentira que você não fala a verdade para os outros, ou para o mundo, para você mesmo. Às vezes aquelas histórias às vezes estão até cobertas por nós mesmos, ali a gente nem olha e não quer ver. Então, se a gente vê, sente e define um tamanho, tenta pensar e sentir qual é a consequência de ter isso guardado dentro de você, de ter essa manifestação aí guardadinha ou guardadona, e o que isso te faz sentir, né? Quando você pensa em tudo isso e sente esse organismo aí no seu ser, porque ele tá aí com você, você carrega essas histórias, esses segredos com você. Isso te faz sentir bem? Isso é uma coisa tranquila, leve, que você vai para lá e para cá e flui e se sente bem, em paz, e você expande com isso? Ou isso é uma coisa ou essas, né, histórias todas te faz sentir rígida, ou mais tensa, ou mais preocupada, ou ficar na defensiva, ou não realmente mostrar quem você realmente gostaria de ser e na verdade não só como personalidade, né, mas como um ser maior. E o que te faz sentir isso? É retração? É estresse? É medo? É preocupação? Então, essa é a primeira pergunta, esse é o primeiro convite. Simplesmente note o que isso faz. E não precisa fazer nada com isso por enquanto. Agora, uma pergunta ainda que venha maior, que é a última. A gente está aqui falando de né, eu toquei bem pouquinho ali, mas a gente está falando mais de situações aqui nessa realidade. Então, situações com pessoas, situações de falar, não falar, expressar, não expressar, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu sinto, lá. E muitas vezes, na maioria das vezes, a gente pensa nisso como nessa realidade aqui. Então, eu como Kátia, você como João, Maria, Pedro, Joana, o que for, nesses mundos e nessas vidas que a gente tá separado, individual e tudo mais. Mas se a gente para e pensa e sabe, e lembra que a gente não é só isso, que a gente é mais, que a gente tem um ser espiritual, que a gente tem um ser maior, uma existência muito mais significativa do que só essa aqui, e essa é só um detalhe, e talvez até só uma temporária ilusão, como uma proposta aqui. O que eu estou fazendo, o que você está fazendo quando a gente fica guardando tanta historinha, tanto segredo, tanto sentimento, tanta vontade, tanto pensamento e não colocando para fora? Na verdade, a gente está acreditando nelas e elas, no fundo, fazem parte só de um pedacico da nossa existência. Então, será que quando a gente faz isso, a gente, na verdade, está afirmando que esse pedacico aqui, bem pedacico da nossa existência, que é essa vida aqui que a gente está focado agora, e faz dela, na verdade, o real, o verdadeiro, o que importa, o que é realmente nós, e não o que é realmente, o que a gente é de verdade, né? Então essa é outra questão, e eu acho que essa é
vai além, claro, e é mais importante ainda do que, falo ou não falo aqui, vou ofender, não vou me sentir mais leve ou não vou, né, Kátia. Mas além disso, quando eu alimento essas histórias, mentiras, acredito tanto nelas ao ponto de não expressar, não falar e guardar só pra mim, porque então elas são importantes, elas são verdadeiras. Ao ponto de fazer isso, então, de acreditar que isso é a minha verdade, essas historinhas são a minha verdade e são realmente quem eu sou. E esquecer de quem realmente nós somos. Porque será que se a gente lembrar disso, essas mentirinhas, essas historinhas, esses segredinhos têm tanta importância e precisam ser tão guardados e ficarem tão secretos dentro da gente durante tanto tempo, tantos anos, e criando tanto, talvez, muitas vezes, mal-estar? Fica aqui a pergunta, fica aqui o convite, e você faz o que quiser com eles, mas sempre com a proposta de a gente estar se questionando, enfim, perguntando, explorando, né? Explorando e brincando com tudo isso e fazendo aquilo que te inspira mais e te deixa mais feliz e leve. Então, espero que esse vídeo tenha sido gostoso nesse sentido. Por favor, deixem seus comentários, adoro poder, né? A gente adora poder interagir e um beijo com muita inspiração, muita verdade no coração e um bom dia para você. Até a próxima. Tchau, tchau.